Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do canal Âncora da Esperança. Neste episódio, vamos falar sobre a história de Santo Antônio de Pádua, um dos maiores santos e doutores da Igreja Católica. Vamos então mergulhar um pouco na vida dessa figura extraordinária, nascido Fernando Martins de Bulhões, lá em Lisboa, por volta de 1195. Uma família nobre, né? Exato. E desde bem cedo ele já mostrava, assim, uma inteligência e uma espiritualidade bem notáveis. Bem marcantes. Sim. E olha que interessante, ele não começou logo franciscano. Primeiro foi cônego agostiniano. Ah, é verdade. Ele aprofundou os estudos em Coimbra nessa época. Só depois, inspirado pelo martírio de uns frades franciscanos lá no Marrocos, é que ele decidiu se juntar aos franciscanos. E aí adotou o nome Antônio. Isso mesmo, foi aí que virou Frei Antônio. Essa mudança é bem significativa. E falando em nomes, isso sempre gera uma dúvida, né? Por que ele é conhecido como Santo Antônio de Lisboa e de Pádua? Pois é, causa confusão às vezes, mas é simples na verdade. De Lisboa, remete, claro, às origens dele, né? Onde nasceu, começou a vida religiosa. Certo, a raiz portuguesa. Isso. Já de Pádua, refere-se à cidade italiana onde ele passou os últimos anos, onde faleceu em 1231. E foi lá em Pádua que ele realmente se destacou como um grande pregador, um guia espiritual. A cidade virou um centro de peregrinação por causa dele. Entendi. Fases diferentes da vida. Exatamente. E que pregador ele foi? Chegou a ser chamado de martelo dos hereges. Isso porque ele combatia firme as heresias da época, como as dos cataros, albigenses. Combatia mesmo. Ele era mestre em usar o conhecimento profundo que tinha das escrituras para desmascarar doutrinas contrárias à fé católica. Tinha uma clareza impressionante. Isso me faz lembrar logo daquela história famosa, a da mula. Ah, sim! Um episódio marcante e em Tolosa. Conta pra gente, como foi isso? Bom, um herege, né, que não acreditava na presença real de Cristo na Eucaristia, desafiou Antônio. Queria uma prova, um milagre. Um desafio direto? Sim, propôs deixar uma mula sem comer por 3 dias, depois colocariam feno e aveia de um lado e Antônio com a hóstia consagrada do outro, para ver o que a mula faria. Nossa, e aí? Aí que está o incrível. A mula, mesmo faminta, ignorou a comida e se prostrou, se ajoelhou diante da hóstia que Antônio segurava. Que coisa impressionante. Imagino a reação das pessoas. Dizem que o herege se converteu na hora, junto com muitos outros que estavam lá. Mostra a força da fé e da pregação dele, né? Com certeza. Além de tudo isso, ele foi nomeado Doutor da Igreja. Um título importante. Muito importante. Foi em 1946, pelo Papa Pio XII. Recebeu o título de Doctor Evangelicus, o doutor evangélico. E o que isso significa na prática? Olha, reconhece não só a erudição dele, o conhecimento teológico, mas principalmente o impacto pastoral. A forma como ele vivia e pregava o evangelho, tanto que o chamavam também de Arca do Testamento. Diziam que ele sabia a Bíblia praticamente de cor, tamanha memória e a habilidade para interpretar. Uau! Arca do Testamento. E todo esse legado, como é que ele se reflete na devoção popular? Tipo, o pão de Santo Antônio, a fama de santo casamenteiro. De onde vem isso? Boa pergunta. O pão de Santo Antônio é um símbolo bem direto da caridade dele e da preocupação com os mais pobres. Virou um gesto, né? Distribuir pão em nome dele, especialmente no dia 13 de junho, é uma forma de praticar a caridade inspirada por ele. Entendi. E o casamenteiro? Essa fama é forte aqui no Brasil e em Portugal? Sim, essa vem mais da tradição oral, dos relatos populares. Muitas pessoas, ao longo dos séculos, contaram ter encontrado um bom casamento depois de rezar pedindo a intercessão dele. Daí a fama pegou. Mas é sempre bom lembrar a diferença entre essa devoção e a superstição, né? Às vezes as coisas se misturam um pouco. Fundamental fazer essa distinção. A Igreja ensina que a devoção verdadeira se baseia na fé, na oração sincera, na confiança na ajuda do santo e, claro, sempre respeitando a vontade de Deus. Não é para usar simpatia ou prática mágica, sabe? Claro. A devoção real nos inspira a seguir o exemplo de vida do santo.
No caso de Antônio, a caridade, o serviço ao evangelho. Faz todo sentido. E até a imagem dele, a iconografia, é cheia de símbolos que contam essa história. Sim, é muito rica. O hábito marrom ou cinza mostra que ele era franciscano, o livro na mão representa a sabedoria, a pregação do evangelho. E o menino Jesus, muitas vezes ele aparece com o menino Jesus no colo. Isso evoca uma visão mística que ele teria tido e também a ternura dele ao pregar sobre o Verbo encarnado, sobre Jesus. O lírio é símbolo de pureza e também de Pádua. E o pão, claro, remete de novo à caridade dele. Fica claro, então, que Santo Antônio foi muito mais que o intercessor para causas difíceis. Foi um homem de fé profunda, um intelectual, um pregador vibrante, um doutor da igreja. E a vida dele continua inspirando muita gente. Exatamente. Uma figura completa e atual. E para encerrarmos este nosso mergulho na história dele, podemos rezar juntos um trecho da oração que muitos fiéis lhe dirigem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis aqui a cruz do Senhor. Fugi, potestades inimigas. O leão de Judá, descendente de Davi, tem vencido. Aleluia. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que hoje mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que no mundo haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele a nosso favor, ante o Pai. Amém.